Olá pessoal, nós estamos aqui no pavilhão de aulas práticas do curso técnico de edificações IFSU Campus Pelotas. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com os diferentes tipos de tubos e conexões usados para instalações hidráulicas e sanitárias. Existe no mercado grandes quantidades de tubos e conexões para serem utilizados. Então, como nós vamos escolher qual tipo de tubulação usar? Isso está relacionado também com a função de utilização. Se nós vamos fazer uma instalação hidráulica, é um tipo de tubulação. Se nós vamos fazer uma instalação de água quente, é outro tipo de tubulação. Se nós vamos fazer uma instalação de esgoto sanitário e pluvial, é outro tipo ainda. Então, conforme a necessidade, existem os tipos de conexões e tubulações. Nós vamos estudar os tipos de tubulações de PVC, né? E dentro do PVC nós temos a linha que é usada para instalações de água fria e temos também a linha que é usada para instalações de esgoto sanitário e pluvial. Dentro das tubulações de PVC para água fria, nós temos as tubulações roscáveis. Tá? Aqui nós temos um exemplo que é uma tubulação roscável de 1 polegada. Nós podemos observar que ela é da cor branca, uma parede mais grossa, para que seja possível a realização da rosca. Esse é o diâmetro de 1, este é o diâmetro de 3/4 e este é o diâmetro de meia polegada. Tá? Então, tubulação de 1, 3/4 e de meia polegada. Então, conforme a nossa necessidade, nós vamos prender no torno de corrente ou então na morsa para realizar o corte. E antes de realizar o corte, nós precisamos marcar a medida certa para que precisamos, com lápis e a trena, e efetivar o corte propriamente dito da tubulação. Todo o procedimento dos tipos de rosca, de corte, nós vamos ver numa aula posterior. Para a execução da rosca, nós usamos uma tarraxa que é própria para tubo de PVC. Então, conforme o diâmetro, nós vamos trocar o cocinete e a guia para que seja realizada a execução desta rosca. A rosca é realizada no sentido horário e após a execução da rosca, antes de colocar a conexão, nós vamos usar uma fita veda-rosca. Essa fita tem o objetivo de corrigir as imperfeições que possam ter ficado na rosca de uma execução não adequada. Existe no mercado também várias conexões. Nós temos aqui como exemplo um joelho de 90 graus, tá? Diâmetro de 3/4. Ele tem como objetivo fazer a mudança de direção. Um T que tem como objetivo fazer uma derivação. Aqui um T de 3/4. Uma luva que tem como objetivo fazer a montagem, a união de duas tubulações. E um T de redução que tem um diâmetro de 3/4, reduz para meia. E ainda como uma conexão de redução, aqui por exemplo tem uma tubulação de 1 polegada, nós podemos reduzir, né, para meia. E ainda para fazer o fechamento de uma instalação numa tubulação, um cap, tá? Então, conforme a necessidade, nós vamos verificar o projeto e utilizar as conexões adequadas. Os tubos de PVC com junta soldável, eles não permitem um reaproveitamento das conexões após realização da soldagem, mas em contrapartida, ele é de fácil execução e rápida instalação. Aqui nós temos uma tubulação marrom e os diâmetros especificados dessa tubulação de PVC soldável são em milímetros. Então nós temos aqui um tubo de 50 milímetros, um tubo de 40 milímetros, de 32 milímetros, de 25 milímetros e de 20 milímetros. Os diâmetros variam de 20 milímetros até 110 milímetros. As varas podem ser no comprimento de 3 metros e 6 metros. Nós temos também, ela vem com uma ponta e uma bolsa. Essa bolsa serve para fazer a união com outra tubulação, se necessário.
E o procedimento para corte é o mesmo já especificado anteriormente. Então nós vamos primeiro marcar a medida necessária com a trena e o lápis, efetivar o corte após prender no torno ou na morsa e pegar a conexão que vai se ligar ao tubo. Aqui como exemplo nós temos o joelho, pegar um pedaço da lixa, lixar internamente a conexão nos dois lados e lixar o tubo na ponta externa. Por que se lixa, né? Para fazer, tirar o brilho da conexão e do tubo e aumentar a área de aderência. Após fazer esse lixamento, nós vamos usar uma solução preparadora para tirar as impurezas, o pozinho que ficou. Posteriormente, nós só aplicamos o adesivo, e o que pode ser um pincel, um frasco com pincel ou uma bisnaga. E já conectamos o tubo e a conexão exatamente na posição adequada. Então, se a conexão for uma conexão de transição, como esta aqui, que seria de um terminal, uma luva, um lado é soldável, outro é roscável, nós usamos ainda a fita veda-rosca para fazer a ligação com registro de pressão, um registro de gaveta. E aqui nós temos, né, assim como nas tubulações soldáveis, né, roscáveis, mostrado anteriormente, diferentes conexões. Aqui seria uma luva de transição, um bucha-latão de 20 para meia, um adaptador soldável curto com bolsa e rosca, que pode ser ligado para fazer ligação de registro, um adaptador para caixa d'água, que nós temos aqui o lugar para posicionar a tubulação e aqui fazer a colocação com o reservatório, uma conexão que é de derivação e também de redução, um T de redução, uma bucha de redução soldável longa, tá? Que tem um diâmetro grande, posteriormente a sequência é ligada numa conexão, posteriormente numa tubulação com diâmetro menor, uma bucha de redução soldável curta, que seria com os diâmetros imediatamente superior ou inferior, uma luva de redução também, que vai unir os tubos e reduzir, o joelho para mudança de direção, uma luva, tá, que vai unir os tubos, um T para derivação, uma curva de transposição, se eu tiver uma tubulação passando e quiser fazer uma mudança de direção, e um cap para fazer o fechamento da instalação. Nos tubos de PVC da linha sanitária, permite dois tipos de juntas. Junta soldável, que já foi estudada anteriormente, e a junta elástica, que se usa um anel de vedação e uma pasta lubrificante, que nós vamos ver na sequência. Então, os tubos da linha de esgoto, nós temos série normal e série reforçada. Aqui, para exemplificar, nós vamos usar a série normal, que é usual na parte de prédios residenciais. A série reforçada é utilizada para tubos de quedas, subcoletores, tubulações que têm uma pressão mais significativa de esgoto. Lembrando que o esgoto sanitário só tem ação da gravidade, por isso que ele deve ter uma inclinação no sentido do fluxo. Aqui nós temos o exemplo de tubulação com diâmetro de 100 mm. Todos os tubos são especificados com diâmetro de 100 mm. São tubos com comprimentos de 6 metros e compostos de ponta e bolsa, também com espaço para o anel de vedação. Se nós usarmos uma junta elástica, não se usa simultaneamente a junta soldável, é uma ou a outra. Nós temos aqui um tubo que é com diâmetro de 75 mm, também com ponta e rosca. As varas têm um comprimento de 6 metros. Aqui nós temos um tubo com diâmetro de 50 mm e o outro tubo com diâmetro de 40 mm. Então, para efetivar o corte, o mesmo procedimento, se utiliza o torno de corrente ou a morsa, é marcado o comprimento necessário com a trena e o lápis, se efetiva o corte com um arco de serra, e se for uma junta soldável, também se utiliza a lixa, a solução preparadora para tirar o pó
o adesivo plástico, a estopa para tirar o excesso. Se for uma junta com a pasta lubrificante, se limpa bem o entorno da bolsa, se coloca a pasta lubrificante, que é a base de glicerina, e posteriormente a posição do anel. Tá? E o procedimento dessas juntas nós vamos ver numa aula posterior. Então, nós temos o diâmetro de 40, aqui exemplos de conexões. Em mudança de direção, quando a tubulação estiver no chão, nós devemos usar joelho de 45 graus. Tá? O joelho de 90 graus é usado de uma posição vertical para horizontal, porque o escoamento da tubulação é pela gravidade, o escoamento do fluxo da tubulação pela gravidade, e nós temos que facilitar essa passagem. Tá? Então aqui um exemplo de joelho de 90 graus. Nós temos também aqui um exemplo de joelho de 90 graus, de 50 milímetros, e uma luva de 50 milímetros, um joelho de 45, de 50 milímetros, um joelho de 45, diâmetro de 75 milímetros, e um joelho de 90 graus, de 100 milímetros. A tubulação de CPVC, ela é usada principalmente para a condução de água quente, porque ela resiste, ela conserva bem a temperatura, não tem deformações, até 80 graus Celsius. E ela também pode ser usada para água fria, só que para água fria ela já é um pouco mais cara. Então nós usamos para água quente. Nós temos aqui um exemplo de diâmetros. Esse seria o diâmetro de 28 milímetros, esse seria o diâmetro de 22 milímetros e esse diâmetro de 15 milímetros. Também a especificação é em milímetros, só que a referência seria de 15, 22, 28 e assim por diante, variando de 15 milímetros até 114 milímetros. Eles, como eu disse para vocês, resistem a altas temperaturas. Para fazer a execução é muito simples, é só marcar na tubulação, né, com a trena, a medida necessária, com um lápis, prende no torno, corta com arco de serra, tá? E posteriormente retira as rebarbas e só usa um adesivo próprio para CPVC. É bem simples. E também na parte prática de instalação, ela não necessita de um isolamento térmico. Por si só, ela já conserva a temperatura da água quente. Claro que em grandes extensões já fica um pouquinho mais complicado, mas em extensões pequenas não há problema. Aqui nós temos um exemplo de conexões, que seria de um misturador, por exemplo, de um chuveiro, um misturador de transição. Aqui seria soldável e aqui para a ligação de registro de pressão, por exemplo. Aqui um joelho de transição soldável e roscável para a ligação de um chuveiro, uma haste de chuveiro. Aqui, por exemplo, também um T para derivação, diâmetro de 22 milímetros, para mudança de direção, um joelho de 90 graus, um T de redução de 22 para 15 e também uma curva de transposição para passagem de uma tubulação, tem água fria e passa com a água quente. Na verdade, se tiver alvenaria, ela fica para dentro da alvenaria, se rasga um pouco mais a alvenaria para esconder essa saliência. E a tubulação passa na frente. Então, a tubulação de água quente, ela é indicada para situações, né, sistema de aquecimento de cozinhas, para refeitórios, sistema de chuveiros, de vestiários, de escolas. É uma opção. Os tubos de aço galvanizado geralmente são utilizados para a condução de gás, de vapor e também na parte de prevenção contra incêndio. Então, eles resistem a pressões elevadas, tá? E têm bastante resistência mecânica. Nós temos um exemplo aqui de tubos. Esse seria um tubo
de aço galvanizado, diâmetro de 3/4. Eles também são roscáveis, por isso os diâmetros em polegadas. Aqui nós temos também um exemplo de diâmetro de meia polegada. Existe diâmetros de 1 polegada, de 1 polegada e 1/4, de 1 polegada e meia, de 2 polegadas e assim por diante. Nós podemos também fazer o corte desse tubo usando o arco de serra, só que neste caso demora um pouquinho mais e é mais cansativo. Nós podemos utilizar, então, se estiver disponível, um corta-tubo, que ele tem roletes. Nós prendemos o tubo na torno de corrente e colocamos nos roletes com a lâmina e vamos efetivando o aperto e o giro. Quando seccionar, separa o tubo da medida que nós necessitamos. Para a execução da rosca, nós usamos uma tarraxa própria para aço galvanizado, onde nós temos os diâmetros, aqui como exemplo, diâmetro de 3/4, cocinete, diâmetros de meia, conforme o diâmetro necessário. Tem diâmetro de 1 polegada. Quando os diâmetros são maiores, esse suporte aqui do cocinete também é maior. Então, nós vamos colocar conforme o diâmetro e trabalha no sentido de se fazer uma catraca para execução da rosca. As conexões também são roscáveis. Aqui nós temos um exemplo de joelho de 90 graus, tá? Nós temos um exemplo de um T para derivação e um outro exemplo, um joelho de 90 graus de redução de 3/4 para meia. Assim como nos outros tipos de materiais, existem outras conexões que serão utilizadas conforme o projeto. Agradeço a atenção de todos, bons estudos e até breve.